A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Eduardo Bolsonaro, aumentando a pressão sobre um dos nomes mais conhecidos da política nacional. A PGR sustenta que há elementos que justificam a responsabilização do deputado, enquanto a defesa rejeita as acusações e afirma que irá contestar todos os argumentos apresentados. O caso segue agora para a análise da Justiça e pode ter impactos importantes no cenário político brasileiro. Acompanhe as próximas atualizações. Assista agora e não esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações. Então, essas são as provas públicas, que são provas divulgadas em redes sociais e pelo canal YouTube. Todas essas provas foram submetidas ao crivo do contraditório desse processo. Além dessas provas públicas, há ainda a extração de dados do aparelho celular do genitor do processado, apreendido por ordem judicial desse Supremo na petição 14.129-DF. Em diálogo travado por mensagem do WhatsApp, o processado aconselha o pai a evitar declarações que pudessem comprometer o andamento das articulações nos Estados Unidos da América. Diz o processado: se você disser algo sobre os Estados Unidos que não se encaixar com o que estamos fazendo aqui, pode enterrar algumas ações. Por fim, em um outro diálogo também por WhatsApp, após desentendimento público entre pai e filho, o processado chama o próprio genitor de ingrato e diz que os esforços empreendidos nos Estados Unidos visavam ao favorecimento da sua situação. Então, presidente, eminente relator, parece-me que essa é uma situação relativamente simples sob o ponto de vista da persecução penal. Há um tipo penal que diz que coagir autoridade judiciária com o fim de favorecer terceiro é crime de coação, no curso do processo, e há todo um elemento, todo um contexto fático e um conjunto de provas evidenciando que essa coação efetivamente existiu. E aqui me parece, de uma forma muito clara, ser uma questão até silogística, que há uma premissa maior, que é uma norma que define um comportamento, uma premissa menor, que é um comportamento que se adequa a essa norma, e há uma conexão, há uma comunicação entre premissa maior e premissa menor, e uma conclusão que é lógica, que é a aplicação da norma aos fatos. Então, isso deixa muito evidente, dentro da perspectiva do titular da ação penal, no caso, a Procuradoria-Geral da República. E eu quero dizer, só para finalizar, que esse artigo 344, ele está lá no Código Penal, no capítulo que trata dos crimes contra a administração da justiça. Então, quem é vítima desses fatos é a justiça. Porque o crime é contra a administração da justiça. Embora lá se fale em autoridades, mas, no fundo, o tipo penal tutela instituições. Instituições, no caso aqui, a justiça. E aqui, presidente, eu lembro Popper, quando ele diz que, assim como as fortalezas, as instituições precisam ser guarnecidas de homens e de mulheres, ministra Carmen. E as instituições precisam, efetivamente, fazer essas guarnições, porque se as instituições não se protegem, não se guarnecem, elas correm o risco de ruírem. E quem faz essa guarnição efetivamente é o tipo penal, que é uma norma de caráter objetivo pré-estabelecida, que diz que ameaçar instituições com o fim de favorecer este ou aquele é crime. Então, esta é a proteção. E essa norma é um construto humano. É um construto humano em defesa das instituições. Quando fala-se em defesa das instituições, fala-se em defesa, inclusive, da cidadania, em defesa de todos. Então, a posição da Procuradoria-Geral da República, que é uma posição já evidenciada desde o início e reforçada nas alegações finais, é no sentido da procedência da presente ação penal.
Agradecemos ao doutor Antônio Edílio